Bem, amigos, bom dia, como estão vocês? Tudo bem? Eu sou o Rocco Paulo Santos, analista aqui do Entrando em Ação, e esse é mais um call de abertura. Você sabe que todos os dias nós começamos com as principais informações do mercado para que você tenha um excelente dia de negócios. Hoje, terça-feira, dia 5 de setembro. Ontem foi feriado nos Estados Unidos e aqui está se aproximando o nosso na quinta-feira. Então a gente está vivendo aí uma semaninha curta de mercado, né, apertadinha. A agenda também até agora não tem sido tão intensificada assim, mas antes da gente entrar nos assuntos propriamente dito, como sempre, vou pedir a você aqui que gosta do nosso canal, que acompanha nosso conteúdo, que deixe seu like, isso vai nos ajudar bastante. Aproveita também aí a área dos comentários, deixa aí sua pergunta, dúvida, elogios, críticas, enfim. Aproveita o espaço, compartilhe esse vídeo com todo mundo nos seus grupos do WhatsApp, compartilhe o vídeo com sua lista de clientes, se você é profissional do mercado, enfim. Vamos compartilhar essa informação para um número maior de pessoas. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações para ser informado sempre que tiver notícia, sempre que tiver vídeo novo por aqui. E se quiser notícia boa, vá lá no site investe.com, nosso artigo está lá também, de segunda a sexta-feira, tá certo? E acompanha lá, tem como seguir lá no Investe também, para que você seja avisado sempre que sair o meu artigo por lá. Bom, ontem, como eu falei, feriado nos Estados Unidos, baixa liquidez por aqui também. O cenário por lá não teve muita notícia, mas saiu algumas informações interessantes sobre a área econômica do Barclays, um banco, o maior banco da Inglaterra, na verdade, analisando um pouco do cenário nos Estados Unidos, vale a pena a gente comentar isso aqui. O Barclays está fazendo análise sobre justamente o ciclo de juros nos Estados Unidos, né? Eles informam lá que eles não acreditam no final de ciclo, e aí vocês sabem que eu estou alinhado com eles, falei isso aqui ontem, que acho precipitado falar em final de ciclo da taxa de juros nos Estados Unidos, até porque o próprio dono da caneta não deu nenhum sinal de que isso vai acontecer. Sequer ele bateu o martelo sobre uma pausa agora em setembro, que é dada como certa, mas ele sequer tocou nesse assunto, né? O Barclays, eles acreditam que essa desaceleração, esse arrefecimento da economia que a gente viu de maneira muito clara, inclusive nos dados da semana passada, principalmente em relação a dados de emprego, isso faz com que o Fed ele não tenha pressa, ele não tenha urgência para tomar decisões. E essas tomadas de decisões, o Barclays falou justamente em relação tanto à questão de encerrar o ciclo, como em relação a voltar a subir. Ele tem espaço para tomar a decisão com tranquilidade. E aí o que é que o pessoal do Barclays ele entende? Pausa agora em novembro, em setembro, pausa agora em setembro, em novembro, uma alta de 0,25, e eles ficariam pausados até setembro de 2024 para tomar uma nova decisão. Eu acho que esse é um modelo bastante plausível, afinal de contas está em linha com o que o próprio Powell disse, que o FONC está data dependente, ou seja, ele está aguardando os dados para tomar as suas decisões. É importante a gente lembrar que se por um lado a gente teve aí o arrefecimento do mercado de trabalho, por outro a gente tem dados de consumo muito forte, né? O consumo do americano está gastando, ele está indo às compras. A gente sabe que quando o consumo ele está forte dessa maneira, isso de maneira direta afeta os dados de inflação, e o próprio Core PCE, que é o principal dado de inflação que o FONC, que o Fed toma como referência para tomar suas decisões, ele veio na semana passada e disse, eu estou aqui, eu continuo vivo, não morri não. Então, essas informações são informações que, se por um lado animam, por outro é importante se ter cautela, e eu acho que o caminho da cautela ele ainda é o mais provável. A ferramenta FedWatch, que mede ali a tendência, a expectativa do mercado em relação às reuniões, os resultados das reuniões do FONC em relação à alteração da taxa de juros, eles dizem o seguinte: para 94%, ou para setembro, 94% já bate o martelo de que é pausa. Para novembro, 60%, e para dezembro, acreditando na pausa, já bate lá em 58,5% do mercado americano. Por aqui, ontem nós tivemos a divulgação do relatório Focus. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que foram as principais alterações. IPCA, a expectativa de IPCA para 2023 subiu, foi revisado para 4,92, e para 2024 também subiu, revisado para 3,88. As expectativas de PIB para 2023 subiu para 2,56, enquanto para 2024 caiu para 1,32. O câmbio permaneceu estável tanto para 23 quanto para 24.
4,98 e 2024 e a Selic também permaneceu estável para 2023 e 2024, sendo 2023 11,75 e para 2024 9%. E aí a gente fala um pouco sobre o que a gente pôde observar ontem, mesmo com um cenário de baixa liquidez, a gente teve aí as taxas de juros no Brasil, principalmente as curvas longas, tendo uma leve alta. Mesmo com liquidez baixa, mesmo com feriado nos Estados Unidos, o que é que proporcionou isso? Aí é o mesmo efeito também que a gente vai falar em relação à nossa bolsa aqui. Com feriado nos Estados Unidos, o mercado não tinha uma referência da principal taxa de juros, então ele ficou meio boiando, ficou meio à mercê puramente do mercado local. E qual é a expectativa que a gente tem aqui no nosso mercado, gente? Vamos lá. O principal ponto, e quem teve a oportunidade de ler o meu artigo na semana passada, lá no Invest, o Que Mentira, Que Lorota Boa, se não leu ainda, vai lá e dá uma lida, vai entender melhor aqui, o nosso tempo é mais curtinho. Mas o mercado não absorveu essa ideia de que a gente vai ter um superávit de 2,8 bi no ano que vem. O mercado não acredita nisso. A gente está diante de números fiscais bem ruins. Né? O governo ele disse, não, vai ser déficit zero, não, eu vou dar um superávit de 2,8 na semana que foi anunciado um rombo de 200 bilhões em 7 meses. Então o mercado ele está reticente. Não é? Um analista ontem da corretora Guide, ele disse exatamente isso. O nosso cenário aqui é um cenário que favorece ativos locais. A gente tem, como a nossa bolsa é muito dependente de commodity, eu ter o pacote de incentivo lá no mercado imobiliário da China, onde ele reduziu a restrição, né, as exigências para a classificação do cidadão chinês como comprador de imóvel, ou seja, afrouxou o cinto lá, a régua para poder um chinês adquirir um imóvel. Isso favorece o mercado imobiliário, que por consequência favorece principalmente Vale e Petrobras aqui no Brasil, e isso deveria estar puxando o nosso mercado em função dessas duas empresas. Isso não está acontecendo justamente porque esbarra nos nossos dados fiscais. Né? Então, assim, enquanto a gente não tiver de fato a segurança nesse sentido, a gente vai continuar derrapando. Ontem, bolsa muito fraca, em função também do feriado lá nos Estados Unidos, apenas 12 bilhões de negócio. Normalmente um dia bom dá algo em torno de 26, 28 bilhões. Então ontem foi abaixo da média de negócio, do volume de negócios normal. Vale ainda foi destaque, mas a gente fechou o dia em queda. Ontem, importante também, a gente teve o início da negociação da nova composição do Ibovespa, com a entrada de PetroRecôncavo e Vamos e a saída da Melius do Ibovespa. O Ibovespa ontem encerrou a sessão em queda de 0,1%, cotado a 117.777 pontos, sendo as maiores altas Frigorífico Minerva, né, BIF3, com 4,55 de alta, e IRB 3,72. Na ponta oposta caíram, puxando a queda, Magazine Luiza 2,79 de queda e Dux 2,55. Dólar futuro fechou também em queda de 0,11, cotado a 4,959. No calendário para hoje, nós temos aqui no Brasil dados de produção industrial, tanto no mês contra mês, quanto no ano contra ano. E é o único dado importante, assim, de maior importância para o dia de hoje. Minério de ferro fechou em alta de 0,89, o petróleo Brent negociado a menos 0,93% nesse momento. Moedas, o peso mexicano caindo 0,44, Zahar, moeda sul-africana, caindo 0,54, rublo caindo 0,59, lira turca caindo 0,18, dólar australiano caindo 1,40 e o dólar neozelandês caindo 1,06. DXY, nesse momento, é negociado em alta de 0,36. Bolsas na Ásia, Nikkei em Tóquio fechou em alta de 0,27, Hong Kong fechou em queda de 2,28 e o CSI lá em Xangai fechou em queda de 0,74. Na Europa, mercado aberto nesse momento, Paris caindo 0,38, Frankfurt caindo 0,19, Madrid subindo 0,03, Londres subindo 0,04 e Eurostoxx caindo 0,19. Futuros americanos voltando de feriado, Nasdaq caindo 0,25, Dow Jones caindo 0,05
e o S&P caindo 0,13%, e o nosso ETF de bolsa, o EWZ, que já está em pré-abertura por lá, nesse momento queda de 0,76, como eu falei na pré-abertura. Então é isso, pessoal. Vamos ver como o mercado se comporta hoje na volta do feriado do lado dos Estados Unidos. Nossa agenda não está também muito pesada para o dia de hoje, mas é importante a gente ficar sempre atento aí às boletas e às ordens de estoques, tá certo? Um abraço a todos, ótima terça-feira e como eu digo sempre, é hora de entrar em ação.